Paternidade em Crise, Renato Vargens, capítulo 6. O conflito de gerações. Vivemos num mundo de constantes mudanças, ainda mais quando se fala da tecnologia. E depois da tecnologia, parece que o mundo foi evoluindo 50 anos em ciclo, quase uma Brasília da vida. E há 40 anos, por exemplo, a voz de pai na família possuía muito mais força do que hoje. Naquele tempo, em famílias estruturadas, cujos papéis estavam bem definidos, ainda que existissem conflitos relacionais, era possível a construção de relacionamentos familiares mais profundos e eficazes. O que vemos hoje, no entanto, é algo completamente diferente, visto que devido à existência de cosmovisões distintas e porque as gerações X, Y e Z possuem formas diferentes de enxergar a vida, encontramos uma beligerância relacional. E essa lacuna só vai aumentando cada vez mais entre as gerações. E normalmente todas as gerações falam: ah não, porque pai, na sua época era diferente, porque agora é diferente, você pensa de um jeito, você é quadrado, eu já sou redondo e por aí vai. Só que isso sempre vai acontecer, porque na medida que uma outra geração nasce, os conceitos são mudados, paradigmas são quebrados, maneiras de viver são diferentes e por aí vai. De que maneira um pai pode atenuar o problema do conflito entre gerações? Como é que ele pode diminuir? E aqui vão algumas dicas que poderão auxiliar as famílias a resolverem essas divergências. Primeiro, seja mais presente. Pais ausentes cooperam para o surgimento de cicatrizes substanciais na vida de seus filhos. E em contrapartida, pais presentes ajudam seus filhos a superarem os dramas e os dilemas do cotidiano com mais facilidade. Esteja ali presente com seu filho, arrume um tempo que não esteja com o celular, brincando com ele, conversando com ele, tendo esse momento de comunhão, que ele possa se sentir o seu amigo e alguém que pode contar. 2. Tome cuidado com brigas e discussões desnecessárias. O sábio é aquele que aprende a escolher bem as suas brigas. Por isso, penso que tanto aprender a escolher bem as nossas brigas como discutir menos diminui as divergências, tornando o convívio mais agradável, contribuindo para a diminuição das possíveis divergências do chamado conflito de gerações. Se você tem regras que são inegociáveis para você, que os seus filhos saibam, que isso seja bem claro para eles. Que você não seja uma pessoa que diz não para tudo, para qualquer besteira, você se irrita, você briga, mas também quando você disser é um não, você não negocia. Eu lembro que uma colega minha, ela disse o seguinte: eu criei a minha filha assim, ela poderia fazer qualquer coisa, mas os meus nãos, coisas que para mim eram inegociáveis, ela sabia muito bem que aquilo era não. E eu me mantinha firme, eu não voltava atrás, eu não ameaçava, isso aí não pode, senão vai acontecer isso com você. Eu não ficava vivendo de ameaça, porque a partir do momento que você começa a ameaçar os seus filhos e você não cumpre, logo a sua palavra não tem valor. Olha, se você não fizer tal coisa, você vai ficar sem telefone, e não fica, logo a sua palavra vai perder um peso e é a autoridade. 3. Reconheça os seus erros. Muitas vezes os pais têm a dificuldade de falar que errou, até mesmo pela nossa sociedade, né? Não, porque o homem tem que ser assertivo, não pode dar o braço a torcer, senão monta em cima e por aí vai. Mas é necessário que nós tenhamos entendimento que todo mundo erra, todo mundo comete erros. Só é possível reconhecermos os nossos erros se formos humildes. Para citar mais um exemplo pessoal, em certa ocasião pisei feio na bola com um dos meus filhos. Eu o julguei e o disciplinei de forma errada. Ao descobrir que havia falhado, eu senti-me profundamente constrangido. Confesso que minha vontade foi jogar o equívoco para debaixo do tapete e deixar que o tempo deletasse a minha atitude. Cristo, contudo, mediante a sua palavra, convenceu-me de que estava errado e que eu precisava pedir perdão. Caro leitor, precisamos entender de uma vez por todas que pais que não reconhecem seus erros pecam contra Deus, contra os seus filhos e, mesmo sem perceber, contribuem para o afastamento daqueles que o Senhor lhes confiou. Portanto, seja humilde, vista a carapuça e, quando necessário, peça perdão àqueles que o ofendeu. Agindo assim, Deus certamente abençoará você e toda a sua família. Questões para reflexão. 1. Como convivem as várias gerações de hoje? 2. Segundo a pesquisa Religion Landscape Study, como os Estados Unidos dividem as gerações e por quê? 3. Como os embates entre gerações precisam ser compreendidos?
Quais são os princípios práticos que podem nos ajudar a construir uma família mais saudável? 4. O que Jesus nos diz sobre a humildade? Como a afirmação de Cristo foi recebida pelos gregos e romanos à época? 5. O que acontece quando não reconhecemos os erros que cometemos contra os nossos filhos? E como evitar que isso aconteça? Essas são questões bem pertinentes mesmo, né? E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!